Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam se cuidando. Bom dia. O Márcio já está mandando bom dia, mas, Márcio, para mim já é boa tarde, hein? Passou do meio-dia, já é boa tarde. Bom, pessoal, espero que vocês estejam bem aí. Hoje, já chegando na nossa aula de número 8 da nossa disciplina de probabilidade estatística. Então, lembrando que ficou um exercício para a gente terminar de corrigir lá da nossa aula passada, né? Então, da aula anterior. Então, a gente vai iniciar a aula trazendo esse exercício. E hoje a gente também vai entrar na parte de diagrama de dispersão, que é uma outra forma da gente compreender e entender como os nossos dados podem ser desenvolvidos e trabalhados aí no decorrer da nossa disciplina, tá? Quando a gente está trabalhando com uma amostragem, como que a gente pode trabalhar com essa amostra, como que a gente pode relacionar, entender como que as variáveis estão se comportando e assim sucessivamente, tá? Então, só lembrando que na última aula, a gente viu a parte de como construir uma tabela de frequência, né? Então, se a gente coleta dados, como que a gente pode organizar esses dados a partir de uma tabela de frequência? E aí eu tinha deixado uma atividadezinha para vocês. Lembra que eu coloquei umas pesquisas para vocês organizarem e fazerem uma tabelinha de frequência. Então, a gente vai corrigir agora no início da aula e aí a gente já entra na parte do diagrama de dispersão. O que vocês vão observar? Que para fazer diagrama de dispersão, automaticamente a gente vai resgatar os conceitos que envolviam a parte da tabela de frequência. Então, a gente ainda continua trabalhando com informações, a gente precisa organizá-las, né, a partir dessa distribuição aí de frequência, e a partir disso a gente acaba construindo o nosso diagrama de dispersão. É mais para a gente entender se tem se uma variável está dependendo da outra, por exemplo. Vamos pensar numa pesquisa assim, olha, conforme vai aumentando a idade das pessoas, imagine uma pesquisa onde você quer saber a massa corporal das pessoas, por exemplo, tá? Tô pegando um exemplo aqui. Então, a gente consegue observar, será que conforme a idade vai aumentando, essa massa corporal também vai diminuindo ou vai aumentando? É mais ou menos nesse sentido, tá? Para a gente identificar como que as variáveis se relacionam entre si, tá? Como que a gente pode entender a dispersão dos dados dessas variáveis, para ver se tem alguma coisa a ver ou se não, tá? Então, é pensando nisso. É pensando nisso que a gente vai introduzir a nossa aula. Mas antes, vamos corrigir a nossa atividade, que tinha ficado para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Slides. Então, eu tinha trazido para vocês essas informações, que eram as estaturas de 40 alunos de uma universidade XYZ, tá? E eu tinha pedido para vocês organizarem, montarem uma tabelinha de frequência, tá? Então, quem montou a tabelinha de frequência, ela vai ficar desta forma, tá? Então, corrijam aí. Então, aqui a gente tem as nossas estaturas sempre andando de 5 em 5, tá? Lembrando que o 150, 151, 152, 153, 150 de 4 em 4, tá? Porque o 150, o 154 entra, tá? Então é de 5 em 5 mesmo. O 150 que não vai entrar, né? Então 151, 152, 153 e o 154 entra. No de baixo, o 154 não entra, tá? Então fica 155, 156, 157, 158. E aqui do ladinho a frequência que cada um deles acaba encontrando nesse intervalo. Tem gente que pode ter colocado, às vezes, o intervalo aqui, ó. Aí, se coloca o intervalo aqui, o 150 entra.
não tem problema, depende muito do tipo de atividade que você vai acabar trabalhando, tá? O importante é que no final, quando a gente soma todas as nossas frequências, a gente contabiliza os 40 alunos, as 40 alturas que a gente estava trabalhando, tá? Então, confiram, vejam se ficou alguma dúvida e qualquer coisa me perguntem, tá? Bom, vamos lá então, gente. Então, corrigidinha a nossa tarefa, só para vocês mesmos conferirem os resultados, para ver se ficou tudo ok. Vocês já tinham começado a fazer na aula passada. Nós vamos entrar, então, agora na parte do diagrama de dispersão, tá? O que é esse diagrama de dispersão? Então, começa por aí. O diagrama de dispersão, ele é um gráfico, tá? Onde a gente vai ter pontos nesse espaço no XY, tá? Que são usados para representar simultaneamente os valores das duas variáveis quantitativas medidas em cada elemento do conjunto de dados. Por exemplo, tá? O que a gente pode observar aqui, ó? Na horizontal, a gente tem a idade da mulher e na vertical, a gente tem a idade do marido. Ó, a gente pode observar, ó, eu vou tentar descer aqui para a gente fazer uma aproximação, tá? Mas a gente tem uma mulher aqui que tem idade 20 e o homem provavelmente deve ter idade 27. Estou deduzindo aqui porque está entre 25 e 30. Então, a primeira informação, o primeiro dado da pesquisa é que a gente tem uma mulher que tem 20 e um marido que tem 27, por exemplo. Ó, aqui a gente já tem uma mulher que tem 25, ó, e o marido, pelo jeito, o marido será que tem 24? Por aí, 24, 25. Tá? Então, a gente consegue observar essas informações e a gente observa o seguinte, ó. Será que quando aumenta a idade da mulher também aumenta a idade do marido? O que vocês acham olhando para esse gráfico aí? Quando a gente olha os pontinhos, o que a gente começa a observar? Que conforme a idade das mulheres vão aumentando, veja bem, ó, vou pegar aqui, ó, 35, ó. Conforme a idade das mulheres vão aumentando, a idade dos homens também vão aumentando. Então, a gente pode observar que a gente tem aí, neste caso específico, algumas variáveis que se relacionam entre si, tá? Então, a gente pode identificar se ela tem uma intensidade forte, se tem uma relação fraca, isso tudo a gente vai ver no decorrer também da nossa disciplina, tá? Mas a gente consegue observar que existe sim uma relação, né? Que a gente tá. Então a gente pode apresentar que esses dados eles se relacionam entre si. Por quê? Conforme a idade da mulher vai aumentando, a do homem também vai aumentando. A gente pode interpretar isso dessa forma. Então, os diagramas de dispersão, eles têm esse objetivo. Quando a gente olha para esses pontos, a gente vê, opa, tem uma coisa crescendo, o outro também está crescendo. Ou podia está diminuindo, o outro também está diminuindo. Então, esses dados se relacionam entre si. É por isso que a gente acaba fazendo uso do nosso diagrama de dispersão, tá? Vou dar um tempinho para vocês copiarem, é bem legal ter esse slide inicial, por quê? Porque já é um conceito que às vezes já é um pouco novo para alguns alunos, então isso acaba contribuindo e ajudando aí para poder para compreender melhor mesmo, tá? E depois, claro que a partir desse diagrama, a gente pode entender o grau de relacionamento dessas duas variáveis, qual é a correlação, né? Como que se tem correlação ou se não tem, se é negativo ou se é positivo. Isso tudo a gente também vai ver no decorrer da nossa aula, tá? Então tem bastante coisas aí que a gente acaba trabalhando. Vou dar um tempinho para vocês acabarem aí trabalhando com isso, tá? Qualquer dúvida, perguntem, eu tô aqui. Se não deu para entender, a gente vai fazer outros exemplos também, isso ajuda, tá?
Ok, gente? Então, aqui temos o que é o nosso diagrama de dispersão, tá? Além disso, como que o diagrama de dispersão pode auxiliar, então, na interpretação de uma pesquisa, tá? Primeiro que ele vai permitir que a gente avalie se existe ou não alguma relação entre as duas variáveis do estudo, tá? Então, será que existe relação? Será que não existe? Ele vai indicar também o tipo de relação que a gente pode ter entre as duas variáveis. Além disso, ele indica a intensidade da relação. Se é forte, se é fraca, se é moderada, isso tudo a gente vai ver na continuidade da nossa disciplina, tá? Tem uma forma da gente identificar se ela é fraca, se ela é forte, se ela é moderada, além de identificar também se existe uma relação linear, exponencial. O que seriam essas relações, né? Que tipo de função será se eu fizer uma aproximação desses pontos que a gente está trabalhando no gráfico? Será que eu aproximo esses pontos por uma reta, aproximo esses pontos por uma parábola, por uma função exponencial? E claro que o Excel também ajuda bastante na hora da gente identificar qual é a reta de regressão, que é essa reta que faz com que os pontos se aproximem, tá? Então, a gente tem essas características e, claro, que no decorrer aí da nossa disciplina a gente vai acabar trabalhando com todas elas, tá? Dúvidas vão mandando, podem copiar também. Isso é bem importante, né? Qual é a característica de quando a gente está trabalhando aí com os nossos diagramas de dispersão. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo e ver como é que a gente pode sair de um conjunto de dados e montar o nosso diagrama de dispersão, tá? Bom, então temos aqui para que serve um diagrama de dispersão, tá? Eu trouxe uma imagine que a gente tem aqui a idade e a massa muscular de algumas pessoas, tá? Então, idade, 43 anos, essa é a massa muscular. E a gente organizou isso com a questão de frequência, né? Quantas vezes apareceu a idade 43, quantas vezes apareceu a idade 45, né? Então, montamos aqui uma frequência dessas idades, tá? E depois a gente também fez o cálculo aí, considerando o intervalo mesmo de classes, tá? De 40 até 45 teve 3, de 46 até 50 teve 1. Então, meio que a gente pegou um conjunto de dados
organizamos num diagrama de frequência, e a partir desse diagrama de frequência, a gente pode montar o nosso diagrama de dispersão. Então, o que acontece? A gente consegue observar que do intervalo de 40 até 45, ó, apareceu essas 3 idades aqui, ó, tá vendo? Essas 3 idades com as suas respectivas massas musculares. Então, a idade está aqui na horizontal e a massa muscular está na vertical. Então, olhando de forma geral aqui, o que a gente pode observar nesse diagrama de dispersão? Comecem a observar que conforme a idade vai aumentando, olha o que vai acontecendo com a massa muscular, ela vai diminuindo, ó. A gente consegue observar que ela vai decrescendo, ó. Tem uma, não sei se é uma curva, se a gente fosse fazer o ajuste desses pontos, se ia ser uma reta decrescente, ou se ia ser uma exponencial em forma de decrescente, mas a gente consegue observar que conforme a idade dessas pessoas vão aumentando, a massa vai diminuindo, tá? Então, a partir do diagrama de dispersão, a gente consegue observar isso. Só pelo diagrama, pela nossa tabela de frequência, ficava um pouco difícil a gente observar e identificar a relação desses dados. Então, olhando aqui para o nosso diagrama de dispersão, isso fica mais claro, que a gente consegue observar, olha como os pontos vão diminuindo, né, com o aumentar das idades. Então, é nesse sentido que a gente pode pegar um conjunto de dados numa tabela de frequência e transformar num diagrama de dispersão, para a gente ter esse olhar geral, tá? Para a gente ter essa visão geral aí de quando a gente está trabalhando com os nossos dados, tá? Então, se alguém quiser copiar, quiser fazer um resumão aí, aproveita, vou dar um minutinho aí, para vocês poderem copiar o nosso slide, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem. Então, dando continuidade, tá? Eu vou colocar um probleminha para a gente pensar e vocês vão construir agora, tá? Então, vamos imaginar que você realizou uma pesquisa, tá? E levantou dados sobre a idade de compradores de um tipo de veículo e a sua renda mensal. Então, aqui a gente tem a idade, não tá em ordem crescente, isso é importante a gente organizar para conseguir fazer uma organização desses dados. Então, eu tenho a idade e a renda de cada um deles, ó. Aqui na segunda coluna também, ó, continua as idades e mais as suas respectivas rendas, tá? Então, considerando isso, ó, coloquei de novo a tabelinha, eu quero que vocês construam agora uma tabela de frequência, onde vocês vão utilizar essa faixa salarial, de 0 a 1.500, de 1.501 até 3.000, de 3.001 até 4.501, e de 4.501 até 6.000, e depois vai ter que elaborar um diagrama de dispersão, tá? Então, primeiro monta a tabelinha de frequência, e depois vai montar a tabela de dispersão. Bora lá?
Pode ser uma reta decrescente também, para quem está perguntando para mim. A gente não pode afirmar que seria uma reta decrescente. Se a gente jogasse esses pontos, depois a gente vai ver isso no decorrer da nossa disciplina, lá no Excel, ele ajusta certinho os nossos pontos. A gente vai aprender a calcular o coeficiente, correlação também, se é uma reta ou não. Mas pode ser uma reta decrescente, mas eu não consigo afirmar. Para isso que a gente precisa fazer o ajuste dos pontos, tá? E a gente vai ver na sequência da nossa disciplina. Então, eu vou deixar aqui agora, montar a tabelinha de frequência, e eu quero que vocês montem também o diagrama de dispersão, considerando essa classe aí, tá? De 0 a 1.500, de 1.501 a 3.000, de 3.001 a 4.501 e de 4.501 até 6.000. Bora lá colocar em prática? Vamos ver se sai? Vamos lá, vou deixar vocês montarem a tabelinha de frequência e depois a gente acaba montando também o nosso diagrama de dispersão para a gente poder analisar aí se tem relação ou não, tá? Tá a relação entre essas variáveis, a faixa salarial e a idade, né, da faixa salarial. Vamos lá. Pode ir perguntando mesmo, tá, gente? Estou de olhinho aqui no nosso chat. Tô aqui, tá? Para qualquer dúvida. Dúvidas, perguntem. Se tiverem com dúvida para construir a tabelinha de frequência, me perguntem que eu tô aqui, tá?
Gente, qualquer dúvida vocês perguntem, tá?
Gente, qualquer dúvida, perguntem. Terminaram? Deu certo? Bom, então vamos lá, gente. Como é que vai ficar esse nosso gráfico de correlação, tá? Então a gente precisa pensar assim, ó. Construindo a nossa tabelinha de frequência, olha como é que ela vai ficar, tá? Então eu fiz de 0 a 1.500, de 1.501 até 3.000, e olha a frequência de pessoas que têm essa faixa salarial, tá? Que aparece. Então, primeiro eu montei a minha tabelinha de frequência aí, tá? Que é bem importante, que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, anota aí. Feito isso, gente, com o nosso diagrama de dispersão, a gente já consegue, quer dizer, com a tabela de frequência, a gente consegue organizar nosso diagrama de dispersão. Então, o que a gente observa? Olha, de 20 a 25 anos, tá? A gente faz a relação, ó. Por exemplo, quando a gente volta lá na nossa tabelinha, a gente tinha um comprador com 21 anos e R$ 1.000 de renda. Então, a gente faz lá, ó, 21 anos e R$ 1.000 de renda, tá? Então, a gente vai relacionando a idade com os seus respectivos salários. E olha como é que ficou esse ponto aí no nosso diagrama de dispersão. Então, confere os nossos valores que a gente já vai comentar sobre, tá?
Agora, a maturação automática, ela vai incluir o desenvolvimento fora desse aspecto da estatura, o crescimento não da estatura em si, isso vai medir a estatura da criança, isso vai te dar parâmetros para a maturação somática. Então, não tem relação com o crescimento, tem. A gente vai olhar para a velocidade de aumento. Bom, gente, então o que a gente pode observar aqui nesse diagrama de dispersão, tá? Que é importante a gente entender. A gente não consegue ter relação nenhuma dos nossos dados. Nem que conforme a idade aumenta, o salário aumenta, nem conforme a idade diminui ou vice-versa. Olha para você como os dados estão todos dispersos. Então, neste caso, a gente não consegue ter uma relação entre as variáveis. Então, é nesse caso que a gente olha para o diagrama de dispersão e fala, nossa, tá tudo jogado, né? Às vezes aumenta, o salário aumenta, às vezes que nem tem um de 20 anos que tem um salário alto. Então, a partir do diagrama de dispersão, a gente consegue observar que não tem correlação nenhuma entre os nossos dados, tá? Então, é nesse sentido que a gente trabalha com o diagrama de dispersão. E como que a gente pode medir o grau de correlação entre as variáveis? Vamos pensar. Imagine a temperatura de superfície dos oceanos. Será que tem alguma relação com a vazão dos rios? Ou melhor, será que ali, naquela situação, será que conforme a idade vai aumentando, o salário também vai? Então, é nesse sentido que a gente começa a medir as nossas correlações, tá? Porque existem situações que há interesse em estudar o comportamento conjunto de uma ou mais variáveis, tá?
Em muitos casos, a explicação de um fenômeno de interesse pode estar associada a outros fatores, tá? Que contribuem de algum modo para a ocorrência desse fenômeno. É exatamente o que eu estava falando. Quando não temos um agrupamento, Márcio, como assim? Então, é nesse sentido que eu estou falando para vocês. Às vezes, pode ser que existem algumas variáveis que dependem da outra, mas aqui nesse caso não. Não necessariamente porque uma pessoa é mais velha, ela vai ganhar mais que uma pessoa que é mais nova, tá? Então, a gente não tem uma correlação ali no caso daquele levantamento de dados quando a gente estava trabalhando com os nossos veículos, tá? Mas a gente pode ter algumas variáveis que se relacionam entre si. Às vezes, por exemplo, vamos pensar numa plantação. Você está jogando adubo lá numa plantação e, dependendo da quantidade de adubo, você consegue observar que, com o passar do tempo, essa produção produz mais. Então, quer dizer, aumentou o tempo, aumentou a quantidade de adubo, sei lá, estou dando um exemplo aqui, tá? A gente também observa que tem um aumento na produção, tá? Então, pensando nisso, nesse tipo de correlação, então, numa relação experimental, os valores de uma das variáveis, eles são controlados pela atribuição ao acaso do objeto que a gente vai estar estudando, tá? Então, às vezes, vai acontecer algo, se acontecer algo, entende? Uma coisa vai impactar na outra. Então, por exemplo, a gente pode atribuir dosagens casuais de uma certa droga e observar como que ela vai, como que o organismo da gente vai responder. Olha a questão do fertilizante. Olha, eu estava falando de adubo, a gente pode pensar nos níveis de fertilizante e observar as diferenças da produção de uma cultura, tá? Então, é nesse sentido que a gente pode dizer que, às vezes, uma variável depende da outra. Às vezes, se você aumentar a quantidade de fertilizante, vai aumentar a produção, ou não, né? Às vezes pode ser que diminua, ou às vezes eu posso aumentar um medicamento no nosso organismo e a gente pode observar como é que o nosso organismo vai responder. Então, temos diversas situações. Ah, boa, Márcio, para concluir uma análise. Muita dispersão e pouco agrupamento de informação. Exatamente, Márcio. Quer dizer que a gente não consegue identificar nada ali naquela correlação, tá? Isso é bem importante. Então, frequentemente, a gente precisa estudar o relacionamento entre essas variáveis, tá? E aí, esse relacionamento entre duas ou mais variáveis, a gente pode ter a nossa correlação e a nossa regressão, tá? Se o estudo tratar apenas de duas variáveis, a gente tem correlação e temos regressão simples, tá? Se envolver mais do que duas, a gente tem correlação e regressão múltiplas. Então, tanto a regressão quanto a correlação, elas vão identificar o relacionamento do tipo linear entre duas variáveis, tá? Então, isso aqui é muito importante que vocês copiem, coloquem aí, porque a gente vai aprender a determinar qual é a correlação, como que a gente faz para calcular coeficientes. Claro que a gente vai dar continuidade na nossa próxima aula, mas já fazendo a introdução. Então, temos um diagrama de dispersão, podemos identificar como essas variáveis se comportam, né? Como que é o relacionamento, bem como identificar aí todo o nosso um grau mesmo de relacionamento, tá? Dúvidas, perguntem, tá? Embora a situação do governo.
Bom, então dando continuidade aqui no nosso assunto, tá? Nós podemos ter aí uma correlação, tá? A gente pode estudar a nossa correlação. E é onde a gente vai determinar o grau de relacionamento entre as variáveis. Então, por exemplo, se a gente montar um diagrama de dispersão e nossos pontos estiverem todos juntinhos assim, olha que bonitinho, e todo mundo crescendo, a gente tem uma correlação positiva, tá? Mas olha que bonito que fica isso aqui, ó. Elas estão dispersas um pouco ainda, né? Não tão próximas. Mas aqui a gente observa que elas estão se aproximando um pouco mais, então a gente tem uma forte positiva. Agora, a terceira, se a gente quiser traçar uma reta aqui, olha, a gente quase consegue traçar uma reta perfeita, por isso que a gente tem uma correlação perfeita positiva. Então, sempre que a gente estiver crescendo, a gente vai estar trabalhando com positivo. Então, a gente consegue identificar o grau de relacionamento, podemos classificar. Então, imagine que é uma questão lá que vocês precisam identificar como que a gente pode dar o grau de relacionamento entre as duas variáveis, a gente pode utilizar aí essas definições de positiva, forte positiva e perfeita positiva. Bora lá copiar, tá? A avaliação da maturação. Neste contexto, então, a avaliação da maturação. Mas sim, Márcio, pode ficar tranquila, vai estar tudo gravadinho, tá? Bastante conteúdo, né? Mas pode ficar tranquilo que vai estar tudo gravadinho. Fica sossegado. E outra, Márcio, qualquer coisa também, tudo o conteúdo que a gente tá vendo tá lá no nosso livro de probabilidade estatística, tá? Imagina. Só vou dar mais um tempinho, porque eu sei que faltando 2 minutinhos, aí não vai dar tempo de vocês copiarem o próximo slide. Então, para vocês terminarem de se organizar aí com relação a esse grau de relacionamento entre as duas variáveis, tá? E aí, na próxima aula, a gente inicia falando, então, eu vou até retomar um pouquinho essa parte de grau de relacionamento na próxima aula, mas daí a gente já entra também de quando ela é negativa e tudo mais. Ah, que legal, Márcia, você vai observar que bastante coisa a gente está aprendendo da nossa aula, a gente resgata. Bom, gente, então é o seguinte, tá? Identificamos, então, como que a gente pode trabalhar com a nossa tabela de frequência, bem como aplicar essa tabela de frequência. Imagina, Márcia, eu que agradeço. Bem como a gente pode trabalhar com a parte do nosso diagrama de dispersão, tá? Então, fechando a nossa aula, próxima aula próxima aula todo mundo com calculadora, porque a gente vai fazer cálculo de coeficiente de correlação e vocês vão ver que a gente vai precisar de calculadora, tá bom? Um beijo bem grande no coração de cada um e a gente se vê aí na próxima semana. Tchau, tchau, gente!